Quem foi rei Salomão e por que ele caiu? Imagine por um momento que você está de pé em um grandioso palácio, cercado por tesouros deslumbrantes e sabedoria sem medida. Este é o cenário onde a história de Salomão se desenrola, um lugar onde a riqueza material e espiritual se encontram em uma dança delicada. Hoje vamos desvendar a vida de um dos reis mais enigmáticos e fascinantes de toda a Bíblia, o rei Salomão. Mas quem realmente foi rei Salomão, um dos monarcas mais famosos e influentes da Bíblia? E por que sua trajetória foi marcada por uma queda significativa? Prepare-se para embarcar em uma jornada épica, onde exploraremos não apenas os feitos grandiosos de Salomão, mas também suas falhas humanas e dilemas morais. Vamos descobrir como suas decisões ressoam em nossas vidas até hoje, oferecendo lições sobre sabedoria e liderança. A ascensão ao trono de Salomão, a batalha silenciosa por sucessão. Imagine uma Jerusalém vibrante, com ruas movimentadas, mercados repletos e o som de celebrações escoando. É aqui que nossa história começa, em uma Israel unificada e próspera, mas ainda sedento por liderança justa. Neste cenário nasceu Salomão, filho de Davi, um dos reis mais icônicos da Bíblia, e Batseba. A história de como Davi e Batseba se conheceram é, digamos, um tanto quanto complicada. Envolveu paixão, traição e até um plano ardiloso, mas essa é uma história para outro dia. Não há muitos detalhes sobre a juventude de Salomão, mas ele cresceu em um ambiente de intrigas familiares devido às várias esposas de seu pai Davi. Em um palácio repleto de intriga e expectativa, o velho rei Davi, o herói que derrotou Golias e unificou Israel, está envelhecendo. Seus cabelos outrora negros, como ébano, são agora uma coroa de prata, e a energia que uma vez fluía como um rio impetuoso em seu corpo se esvaia como areia em um relógio. O tempo está correndo e a questão na mente de todos é: quem será o próximo rei? Aqui entra Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi. Bonito e carismático, ele assume que o trono será dele e até começa a agir como um rei. Monta uma grande festa, convidando nobres, generais e até mesmo o sumo sacerdote Zadok. Mas ele comete um erro crucial. Ele não convida Salomão nem o profeta Natã, e muito menos sua mãe, Batseba. E então, em um movimento que mudaria o curso da história de Israel, Batseba e o profeta Natã traçam um plano. Eles vão até Davi, lembrando de sua promessa de que Salomão seria seu sucessor. Davi, mesmo fraco e idoso, toma uma decisão que mostra sua visão ainda afiada. Ele ordena que Salomão seja imediatamente ungido rei, e que isso seja feito em Gibeão, um lugar de grande significado espiritual. E assim, ao som das trompetas e ao clamor do povo gritando "Viva o rei Salomão", um novo capítulo da história de Israel é escrito. O sonho de Salomão, quando a sabedoria encontra o divino. Agora Salomão está ungido, a trompeta soou, e o povo de Israel celebrou seu novo rei com festas e alegria. Mas enquanto o clamor público ecoa pelas ruas de Jerusalém, Salomão sente o peso do trono pressionando seus ombros. Ele é jovem e inexperiente, herdeiro de um legado complexo e um reino vasto. Como posso governar este grande povo? Ele se pergunta em momentos de reflexão silenciosa. Então Salomão tem um sonho, e não é qualquer sonho, um sonho que mudaria sua vida e a história. Deus aparece para Salomão em Gibeão, o mesmo lugar onde ele foi ungido. Peça-me o que quiser e eu o darei. O universo parece segurar a respiração. Agora pense na grandiosidade dessa situação. Imagine a tentação. Riquezas, poder, longevidade, todas as maravilhas do mundo estavam ao alcance de Salomão. Mas ao invés disso, ele faz um pedido que surpreende até mesmo Deus. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este seu grande povo? Salomão compreendeu que a sabedoria era a chave para governar com justiça, tomar decisões sábias e compreender os mistérios da vida. A escolha de Salomão é uma reviravolta extraordinária na história, marcando um ponto de inflexão não apenas em seu reinado, mas também na tradição bíblica em si. Deus, satisfeito com um pedido humilde e altruísta,
concede a Salomão não apenas a sabedoria, mas também riquezas e honra. O jovem rei que um dia se perguntou como posso governar, agora tem a resposta. E não é uma que venha da astúcia humana, mas da sabedoria divina. Ele se tornou famoso por sua capacidade de resolver disputas, discernir a verdade nas mais complexas situações e compreender a linguagem dos pássaros e das criaturas da natureza. O sonho de Salomão e sua escolha de sabedoria entre riquezas mundanas inspirou gerações posteriores a valorizar a busca pelo conhecimento e a compreender a importância da humildade diante de Deus. Ele se tornou um farol de sabedoria que continua a brilhar até os dias de hoje. Este episódio é uma lição atemporal de que mesmo nas alturas do poder, a verdadeira grandeza é encontrada na humildade e na busca incansável pela sabedoria. É um lembrete de que os sonhos podem ser portais para a compreensão mais profunda e que a escolha de priorizar a sabedoria pode moldar o destino de uma nação e inspirar o mundo inteiro. O sonho de Salomão é um testemunho de intercessão entre Deus e a sabedoria, uma história que nos lembra que a verdadeira riqueza está na compreensão e no discernimento. E assim, com a bênção de Deus, Salomão começou sua jornada como rei sábio de Israel. A sabedoria judicial de Salomão. Na antiga Jerusalém, ecoavam sussurros sobre a sabedoria lendária do rei Salomão. Seu nome era sinônimo de discernimento e justiça. Mas um caso extraordinário colocou sua habilidade à prova de uma maneira que nunca antes havia sido vista. Duas mulheres com lágrimas nos olhos e corações angustiados trouxeram um bebê aos pés do grande rei. Ambas afirmavam ser a mãe legítima da criança, e o drama se desenrolou diante de uma multidão curiosa. O rei Salomão, com seu semblante sereno e sábio, ouviu atentamente as alegações das duas mulheres. A primeira mulher, em um tom de voz carregado de emoção, clamou que o bebê era seu, nascido do seu próprio ventre. A segunda mulher, por sua vez, defendeu com igual fervor que o bebê era dela e que a primeira mulher estava tentando roubá-lo. O rei Salomão, confrontado com essa intrincada disputa, teve uma ideia brilhante. Ele pediu que trouxesse uma espada afiada e propôs cortar o bebê ao meio, dividindo-o igualmente entre as duas mulheres. A plateia reteve a respiração, chocada com a proposta aparentemente cruel. No entanto, o verdadeiro poder da sabedoria do rei Salomão logo se manifestou. A primeira mulher, em um ato de amor genuíno, implorou ao rei que não fizesse isso, que ela preferia desistir do seu direito à criança a vê-la morta. A segunda mulher, por outro lado, concordou prontamente com a divisão, revelando sua verdadeira natureza egoísta. O rei, percebendo que a mãe verdadeira se revelara naquele momento, decidiu de imediato em favor da primeira mulher. Ele lhe devolveu o bebê e a multidão irrompeu em aplausos, reconhecendo a genialidade da decisão do rei. A notícia rapidamente se espalhou por toda a terra, estabelecendo a reputação de Salomão como o ápice da sabedoria e justiça. Essa história do julgamento do rei Salomão é uma lição eterna sobre a profundidade da sabedoria e a habilidade de enxergar a verdadeira essência de uma mãe pelo amor que ela demonstra por seu filho. É um conto que nos lembra que a sabedoria não reside apenas na mente, mas também no coração. O reinado glorioso de Salomão, um legado de grandes conquistas. O verdadeiro tesouro de Salomão era sua sabedoria. Salomão era um juiz justo, famoso por resolver disputas com discernimento e compaixão. Mas ele não se limitou à sabedoria judicial, era um homem de conhecimento ilimitado. Sua habilidade de tomar decisões justas e inteligentes lhe rendeu riquezas inimagináveis, e seus pensamentos foram eternizados nos famosos provérbios da Bíblia, fonte perene de conselhos sábios que continua a guiar a humanidade. Agora imagine a grandiosidade de um reino em seu auge, uma era onde a sabedoria e a grandeza floresciam, e onde a lenda do rei Salomão se tornava uma realidade inegável. Este era o reinado de Salomão, um período de conquistas extraordinárias que ecoariam através de séculos. Logo após a ascensão ao trono, Salomão se destacou não apenas como um rei sábio, mas também como um líder visionário. Sua primeira grande conquista foi a construção do majestoso Templo de Jerusalém, uma estrutura que ainda hoje inspira admiração e veneração. Foi um tributo a Deus, um marco da arquitetura
e um farol de espiritualidade que uniu seu povo. Salomão era um diplomata habilidoso, e durante seu reinado, o reino de Israel gozou de relações pacíficas com nações vizinhas. Seu reinado trouxe paz, e essa paz permitiu que o comércio florescesse. Além disso, Salomão expandiu suas fronteiras, tornando o reino de Israel uma potência regional. Suas habilidades como estrategista militar eram notáveis, e ele fortificou cidades e estabeleceu rotas comerciais que enriqueceram seu reino. Sob sua orientação, Israel alcançou um nível de prosperidade inigualável. O comércio de especiarias, ouro e outros tesouros fluía para o reino, tornando uma das nações mais ricas do mundo antigo. Isso atraiu visitantes de todas as partes, que ficaram impressionados com a grandiosidade do seu reino. Sua fama espalhou-se, atraindo visitantes de terras distantes como a rainha de Sabá. A prosperidade de Salomão não se limitava às fronteiras de Israel. Ele se tornou um líder influente no cenário mundial da época. Reis e rainhas viajavam longas distâncias para encontrar-se com ele, entre eles a rainha de Sabá, que veio testar a sabedoria de Salomão com enigmas e questões complexas. Ela saiu não apenas impressionada, mas também transformada, um reflexo do impacto que a sabedoria de Salomão tinha não apenas em seu povo, mas em nações inteiras. O reinado glorioso de Salomão é uma lição para todas as eras. É um testemunho que a sabedoria e a visão podem levar uma nação a alturas inimagináveis. Salomão não apenas construiu um templo e expandiu seu império, ele construiu um legado de justiça, sabedoria e grandeza que transcende o tempo e inspira todos nós a buscar excelência em nossas próprias vidas. É um lembrete de que, por meio da visão e da liderança, podemos alcançar conquistas que ressoarão para sempre na história. A ambiguidade teológica e o declínio de Salomão. Como em muitas histórias épicas, o sucesso raramente permanece incontestável. Mesmo alguém tão sábio quanto Salomão teve suas fraquezas. E estranhamente, a queda de Salomão começou com uma tentativa de manter a paz. Nos tempos antigos, uma das maneiras de assegurar alianças políticas fortes e manter a paz entre reinos era através de casamentos. Salomão, com seu desejo de garantir um reino pacífico, casou-se com muitas mulheres estrangeiras, buscando alianças políticas. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não se casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles voltassem para outros deuses. Agora aqui está o problema. Essas esposas não vinham sozinhas, elas trouxeram consigo as tradições, costumes e mais criticamente as crenças religiosas de suas terras natais. Imagine o templo de Salomão, antes de um símbolo de devoção e sabedoria, agora ofuscado por altares e deuses estrangeiros, erguidos para agradar suas esposas de nações pagãs. Salomão, o rei que uma vez personificou a sabedoria e a prosperidade, começou a desviar-se do caminho que o tornou grande. É uma fase amarga da história, contrastando fortemente com o brilho e o esplendor do seu auge. Deus, que uma vez lhe ofereceu sabedoria em um sonho divino, agora envia profetas como advertência. Mas Salomão, envolvido em sua própria complexidade e conforto, não dá ouvidos. Ele quebrou o primeiro mandamento, o cerne da lei mosaica: não terás outros deuses diante de mim. Aos poucos, o rei que havia construído o templo de Jerusalém e conduzido seu povo com a justiça, começou a afastar-se de sua fé e dos princípios que o tornaram um líder admirado. A adoração de outros deuses e a divisão de sua lealdade abalaram a estabilidade de seu reino. Cedendo à influência de suas esposas, Salomão desviou-se de Deus e começou a adorar ídolos pagãos, o que foi uma afronta direta ao primeiro mandamento. Essa infidelidade não passou despercebida. Deus, que havia abençoado Salomão com a sabedoria e riqueza, viu essa traição com olhos severos. O desviar-se do caminho, foi predito que o reino unificado de Israel, essa magnífica nação que Salomão construiu, seria dividido. Por essa infidelidade, Deus prometeu dividir o reino de Israel após a morte de Salomão. Além disso, a crescente carga de impostos necessária para financiar seus projetos grandiosos começou a pesar sobre o povo, criando descontentamento. Salomão, que antes era amado, agora via sua popularidade diminuir. Você quebrou sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um de seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do seu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Salomão morreu após um reinado de 40 anos.
anos, deixando um reino prestes a se dividir. O reino de Salomão é o reino de um homem que construiu maravilhas, mas cuja queda foi um lembrete de vulnerabilidade humana. Ele é lembrado por suas contribuições significativas para Israel, sua sabedoria e suas riquezas. A queda de Salomão é uma história de complexidade humana. Mostra-nos que mesmo os mais sábios e poderosos são suscetíveis às fraquezas e desafios que a vida apresenta. No entanto, também é um lembrete de que a sabedoria é reconhecer nossos erros e buscar redenção. Sua história é uma lição de que mesmo nas sombras de nossas vidas há espaço para a redenção e a compreensão. É uma lembrança de que mesmo nas quedas podemos encontrar força para nos levantar. A história de Salomão, com sua grandeza e sua queda, é uma narrativa que nos inspira a buscar a verdadeira sabedoria e a resiliência diante das adversidades. Lições de Salomão para os dias atuais. A sabedoria de Salomão não foi apenas um atributo pessoal, mas um legado para o seu reino e para a história da humanidade. É um eco de comprometimento de seu pai Davi com a justiça e com a fé, mas também uma evolução marcando o começo de uma nova era para Israel. A escolha de Salomão nos desafia a pensar em como nós também podemos optar pela sabedoria em nossas vidas, mesmo quando outras tentações nos chamam. É importante entender que a riqueza e influência de Salomão não eram fins em si mesmos, mas um meio para espalhar paz e sabedoria. O ouro em seus cofres e os navios em seus portos são meros símbolos de uma riqueza muito mais profunda, a riqueza do entendimento, da justiça e da compaixão. Isso nos faz pensar como nossa própria busca por prosperidade está alinhada com valores mais elevados. A vida de Salomão nos mostra que a verdadeira riqueza vai além do material. Ela reside em um coração sábio e um espírito generoso. Salomão utilizou sua sabedoria para gerar uma prosperidade que beneficiou a todos, e não apenas a ele mesmo. Isso serve como um espelho para nossos tempos, nos fazendo refletir sobre o tipo de liderança que valorizamos e as escolhas que fazemos em busca do sucesso. O declínio do reinado lendário é uma ironia trágica. Salomão, que começou o seu reinado pedindo sabedoria para governar justamente, termina comprometendo essa mesma sabedoria e justiça pela sedução do poder e da riqueza. Esta parte da história nos oferece uma advertência solene. Nenhum de nós está imune às tentações que vêm com o sucesso e a prosperidade. O declínio de Salomão nos faz questionar o que estamos sacrificando em nossa própria busca por sucesso. E mais importante, como podemos evitar as armadilhas que até mesmo os mais sábios podem encontrar? A vida de Salomão nos oferece uma série de espelhos onde podemos nos enxergar, tanto em nossas aspirações quanto em nossas falhas. Pense nisso, vivemos em uma era de avanços tecnológicos incríveis, de conexões globais e de um fluxo de informações sem precedentes. Semelhante à riqueza e à influência de Salomão, essas conquistas podem ser uma força poderosa para o bem, mas como Salomão nos mostrou, elas também podem nos desviar, fazendo-nos esquecer de nossos princípios fundamentais e até mesmo nos levar a um caminho de declínio moral. Mesmo alguém abençoado com sabedoria sem paralelo pode se desviar. Isso nos lembra da necessidade constante de vigilância em nossa caminhada espiritual. Concluindo nossa fascinante jornada pela vida de Salomão, somos levados a uma pergunta crucial que ecoa através dos tempos e ressoa em nossas próprias vidas. O que verdadeiramente valorizamos e como esses valores estão moldando nosso destino? Como vimos, Salomão, em sua sabedoria e falhas, serve como um reflexo da nossa própria humanidade. Sua vida nos incita a examinar mais profundamente os próprios critérios que usamos para medir sucesso e fracasso, bem e mal, sabedoria e tolice. Se Salomão, o mais sábio de todos, pôde desviar-se, o que dizer de nós? A história de Salomão, embora milenar, ressoa profundamente em nossos tempos. Ela nos convida a buscar a sabedoria, mas também a permanecer fiéis em nossas convicções e em nossa relação com Deus. É uma história que nos lembra de que, no final das contas, o que realmente importa não são as riquezas que acumulamos ou a influência que exercemos, mas sim a integridade do nosso caráter e o amor que espalhamos. Agora, caros espectadores, chegou a sua vez de responder. O que verdadeiramente valorizam? Como estão aplicando a sabedoria em suas vidas? Estou ansioso para ouvir suas reflexões e interpretações. Vamos aprender e crescer juntos, reforçando o nosso próprio reino interior em uma base sólida de princípios e amor. E talvez, só talvez, possamos encontrar nossa própria versão de sabedoria, tal como Salomão uma vez fez. Assim como a história do rei Salomão, a Bíblia está repleta de narrativas profundas e ensinamentos atemporais que nos convidam a refletir, aprender e crescer em nossa jornada espiritual. Se você foi tocado, intrigado ou simplesmente ficou
curioso para descobrir mais dessas histórias fascinantes, convido a tornar parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrição abaixo e não se esqueça de ativar o sininho. Assim você estará sempre em sintonia com as riquezas das histórias bíblicas que trazemos aqui para você.